Olá, morador, síndico, administrador, porteiro, zelador. Seja bem-vindo ao Condotalk, o seu universo de conhecimento para a segurança do seu condomínio. Hoje a gente tem um bate-papo bem interessante. Afinal, a nossa convidada, além de ser síndica, ela tem aí um grande conhecimento e várias conquistas na área, e ela vai dividir um pouco com a gente. Eu estou aqui com o meu amigo Kaiser. Bom, cara? Tudo bem, obrigado. Hein? Fica à vontade para apresentar a nossa convidada, meu amigo. Cara, antes de apresentar a convidada, essa sua apresentação é muito boa. Você gosta? Toda vez eu fico olhando e você... Você percebeu que cada dia eu coloco um profissional? Percebi. É para você ver que condomínio, cara, tem muita gente. Outro dia você colocou morador, hoje você não colocou morador. Não, eu coloquei o entregador de pizza da outra vez. Ah. E eu sei o nome de todo mundo que mora nesse condomínio, eu vou chamar pelo nome daqui a pouco. Pô, que legal. Então, eu vou chamar a nossa convidada, Mariane Melo, mas pode ser a Mariane também. É síndica profissional e é síndica moradora no condomínio onde a gente trabalha. Bem-vinda, Mari. Olá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Com todo prazer. Muito obrigada. A oportunidade, isso é bom. Isso é bom para até as pessoas entenderem o nosso trabalho, né? Sim. E aí eu sou a Mariane Melo. E, enfim, sou síndica profissional, sou gestora, sou administradora, sou um monte de coisa. Sou fotógrafa, sou manicure, que não tem nada a ver com condomínio também. Então, isso ajuda. Legal. Mas que tem a ver, né, também, porque o condomínio tem tudo. Inclusive, tem condomínios residenciais que tem clínicas de estética dentro dele. Salão, né? Ainda não peguei nenhum desses, viu? É um plus para administrar também. Eu queria fazer a primeira pergunta. Fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta muito importante, muito diferente, muito importante. Qual que é a sensação de ser eleita num condomínio? Sensação no momento que você fala, nossa, síndica é a Mariane, foi eleita com... Ontem eu fui eleita, gente, deixa eu aproveitar e contar isso para vocês. Ontem eu fui eleita por unanimidade em um condomínio. Estou bem contente, estou feliz. E 5 minutos depois que passa, você fica, meu Deus, e agora? Porque você não entende nada do condomínio e os moradores já vêm com todos aqueles bombardeios de reclamações, de desesperos, de dores. E aí você precisa... saber responder, porque a gente não pode ser antiético. Eu não sei o passado, eu não sei o síndico que estava lá, não sei ainda dos problemas, né? Fui eleita ontem, nem peguei as documentações. Então, só segunda-feira, para a gente fazer uma visita técnica, para a gente pegar a documentação. O pessoal já está mandando os dados para mim, para agendar no telefone, fazer grupo. E isso dá um trabalhinho, mas é bem gostoso. É gostoso. É padecer no paraíso. A gente fica feliz e entra em pânico ao mesmo tempo. Já que está nesse clima, eu, quando entrei na área de segurança, eu conto uma história que não é mentira, que eu assisti o filme Guarda-Costa e queria ser guarda-costa. E aí eu sofri um acidente, o médico que curou meu braço era um militar. E ele ia me atender fardado. E eu achava aquilo o máximo. E eu acabei gostando e realmente eu me interessei para a área de segurança. E como você se interessou pela área pensando na administração e como síndica? Como você chegou nisso? Olha, eu fui manicure durante mais ou menos uns 12 anos. E tinha os problemas no condomínio, financeiros, e meu esposo foi eleito. E eu comecei a ajudar como preposto, assistente... N coisas, assim, é tudo a mesma coisa. Sou assistente, preposto, é sempre a pessoa que ajuda o síndico, né? O braço direito. E eu fui. Quando eu vi, eu já estava fazendo curso para síndico, já estava fazendo administração, já estava me relacionando com outros síndicos, indo em imersões, cursos, entre coisas. Aí quando eu vi, estou aqui já, com 3 condomínios. Parabéns. E hoje você se vê em outro segmento, em outra área? Não, talvez administrar empresas, mas sempre na área da administração. Hoje eu não consigo me ver de novo no trabalho manual. Embora eu fiz curso por hobby na pandemia de fotografia. Então, hoje eu sou formada em fotografia também. Mas é luxo, é só para brincar mesmo. Só para aprender.
É gostoso fazer coisa diferente, não é? É. Quando a gente vai viajar, que você pega aquela paisagem, aquela final de tarde, assim, você vai lá, fotografa, é um prazer imenso. Você tem aquelas câmeras que tiram foto legal da Lua? É na lente, na verdade. É a lente, é. Eu ganhei de presente uma lente bem... Aham. que ela pega longe, Tá. mas ainda não é ideal, porque esses brinquedinhos Mas são fica bem bonito. caros. Mas fica bonito a Fica foto. bonito. Então depois você vai mandar uma foto da Lua, que às vezes você pega uma Lua cheia. Eu vou mandar que eu tirei uma quando eu estava aprendendo a mexer na câmera. Eu viajava muito. E em qualquer lugar do Brasil que eu estava, quando eu ia conversar com a minha esposa à noite, momento romântico, eu olhava para a Lua e na nossa casa a Lua fica bem na janela, assim, no quintal. E a gente conversava olhando pela Lua. Ai, que bonitinho. Aí ficou nublado. Brincadeira. A gente continua olhando pra Lua. A gente vê muito a Lua. A gente gosta muito, a gente vê muito. É bonito. Você tá chegando em casa, parece que às vezes ela tá sentando em cima de casa, assim, sabe? Aquela lua bonita, grande. Eu acho bem Nossa, legal. me deixou com inveja. Bonito. Da minha janela, a lua quase nunca tá lá na minha Sério? janela. Eu fiquei com inveja agora. Não é bem na janela. É no meu espaço, no quintal que eu fico lá, assim. É bem gostoso. Mas é legal. Você falou que você ajudava o seu esposo como preposta, administrador. Para a galera entender, porque às vezes todo mundo vê o síndico, só o síndico. Vê às vezes um pessoal ajudando ele ali, que às vezes é aquele comitê que tem e tudo mais. Mas qual que é a responsabilidade e a importância do preposto? O preposto é o braço direito. Então, quando o síndico não está ali, por exemplo, coisas que ele não consegue delegar com tanta praticidade. Você vai numa audiência, você vai num banco, normalmente ele assina. Então, isso, para ele me dar uma procuração, é um pouco mais burocrático. O condomínio, não. Então, decisões mais rápidas para serem tomadas para a gente resolver um problema, ali é mais fácil. Então, é importante, às vezes, um gerente. As funções mudam pouca coisa, mas preposto, gerente, sócio, assistente. Eu tenho assistente, por exemplo. Ela não faz tudo, mas muita demanda que eu preciso, que eu não tenho braços para isso, ela consegue me ajudar, ela me auxilia. Entendi. Então, a gente consegue ter um melhor atendimento. Né? Então, normalmente, eu consigo responder mais o morador. Mas tem alguns problemas, assim, que eu não consigo. Então, eu passo para ela, porque requer uma atenção maior. Né? Eu tenho um dos condomínios, problema de boleto, foi cobrado errado, aí ele já tinha dois boletos em atraso, e precisava negociar. Então, ela tomou essa dor. Ela, não, pode deixar que eu faço. Então, ela intermediou com o jurídico e com ele para fazer esse trâmite, e foi mais fácil do que comigo. Porque às vezes a gente está na correria e a gente não tem tempo de ficar o tempo todo no telefone. E aí eu mandava mensagem para ele e demorava para chegar. Aí quando chegava, ele me respondia com um áudio assim, podcast. Sim. Então, aí eu falei para ela, faz essa parte para mim, ela faço. Então eu deleguei, depois estava tudo certo. Quando veio o documento, eu só assinei. Então, quando você precisa resolver um problema com mais praticidade, é importante esse auxílio, né, de outra pessoa. Mais rapidez, né? Mais fluência. Isso. Porque tem problemas que são simples, né? São poucos mais simples, então você consegue delegar também. Então, depende. Tem coisas que é um pouquinho mais demoradas, vamos dizer, que eu passo para minha assistente, porque ela desempenha muito bem. Como eu tenho ela como assistente e nos condomínios, eu tenho ali o pessoal que me ajuda, comissão, fiscal, então cada um eu delego naquilo que é bom. Então eu acabo tendo várias assistentes, não só que trabalham diretamente comigo. Então cada condomínio, como são moradores, eles também conseguem me ajudar a resolver mais rápido. Então eu vou delegando. Legal, muito bom. É uma gestora mesmo. Né? Tem que ser assim. Tem que ser prático. Senão a gente perde tempo. Imagina. Qual que é a principal diferença de você ser síndica no condomínio que você mora e ser síndica em outro condomínio? A diferença... Síndico morador é complicado porque você conhece as dores. E você acaba não querendo... Você sabe que é necessário você multar. Só que às vezes você fala assim, não, aquele cara é tão bacana, tão educado, então eu vou conversar com ele e na próxima eu mando uma advertência. E aí, a primeira vez é bacana. Quando você manda advertência, aí a pessoa já vira a cara para você. Então, essa é a parte ruim.
Porque por você conhecer as dores, você acaba, não digo coragem, mas às vezes a gente gostaria de resolver o problema de uma forma mais harmoniosa do que punindo, de fato. E quando você é um gestor, é necessário documentar tudo isso. Então, a pessoa não fez, o regimento diz que não pode fazer tal coisa, e a gente aplica advertência, multa, até a parte que vai na justiça. Mas, de qualquer forma, é mais fácil, porque você está totalmente parcial. Né? Você não... o conhecimento é uma forma diferente, a liberdade é diferente. Então, eu acredito que seja isso, essa diferença. E você, nos condomínios que você atende, que não é onde você tem a residência, né? Você faz um acordo de horário que você atende eles? Porque senão eles vão falar com você 24 horas, né? Eu tenho um horário. Tá. Eu tenho um horário mais ou menos de atendimento. Tá bom. Passou do horário, eu atendo. É emergência? Entra aquela parte, a gente acaba conhecendo. Por isso que eu gosto de falar com os moradores, porque eu conheço. Então, eu sei que aquele morador, ele está falando... Está me fazendo uma pergunta, ele está falando algo para mim que eu consigo responder amanhã dentro do horário. Então, é isso que eu faço. É alguma coisa emergente? Então, aquela pessoa, ela não me liga fora de horário, ela não me manda mensagem, eu não tenho problema no condomínio. Ela está me mandando mensagem, então vamos ver que é depois, é 11 da noite. Então, você consegue ter essa análise. Isso, melhor. Desculpa, ter esquecido a palavra. Não, a gente vai tentar arranjar alguma aqui. Síndico com TDAH é complicado. Então, estamos no podcast Condotalk. E assim, então você consegue saber essa diferença. Você conhece, né, a pessoa. Então, não é que eu não tenho problema, mas eu consigo administrar isso melhor. E na onde você tem a residência? Então, também entra com horário. Hoje já entra com horário. Mas o pessoal costuma bater na porta assim? No começo, o pessoal até ia. Só que em questão da gente estar sempre na portaria, sempre na salinha do síndico, e não responder fora do horário, o pessoal começou a doutrinar. Vai educando eles. Então, as pessoas não vão na porta da minha casa, mesmo porque eu deixo muito claro que ali é a minha família. São os meus filhos que estão ali. Então, é um direito que eu tenho, uma obrigação que você tem, é respeitar. Me respeitar, respeitar a minha família. Então, eu deixo isso bem claro, o pessoal não é. Já aconteceu de 3 da manhã, um adolescente chegar lá batendo, apavorado, mas estava uma briga conjugal, o pai estava, né, batendo na mãe. Mas aí Então, ele correu para pedir socorro. Então, nesses casos, você consegue entender também. Mas, fora isso, assim, os horários, assim, o pessoal aprendeu também o meu funcionamento, porque eu não deixo de responder. Se eu deixei de responder, eu sempre aviso. Manda um pontinho de novo para a mensagem subir, que é um monte. Entendi. Senão, não dá conta. Fico bem curioso com essas coisas. O Kaiser, né, por ser consultor, faz análise de condomínio, projeto, já tem bastante interação, então acaba sabendo mais. E aí, como eu venho aqui, venho com muita dúvida. É bom isso. Bom, eu tava em um condomínio, né? Hoje à tarde, saí do condomínio Alphaville e vim para cá. E era uma reunião com um síndico, com um morador, um morador que faz parte do conselho e um rapaz de manutenção da Atlas, para ver essa integração de elevadores, controle de acesso. E eu falei sobre o Condotalk e sobre esse nosso projeto, eu vendi isso como diferencial. Eu falei, tem o Jefferson, que é um cara gênio na segurança, mas de condomínio ele não entende muito. Daí ele tem várias perguntas que são perguntas que o morador teria. Esse morador foi um monte de pergunta que você faria. É mesmo, cara? Muito interessante. Porque assim, a gente fica... E eu acho que não é todo mundo que assiste que sabe também, né? Imagine se fosse um síndico batendo papo com o outro. Vai falar, mas você sabe, é verdade, eu sei. Aí fica aquele negocinho. Então a gente vai perguntando, que eu fico mesmo com dúvida. Quando o síndico está junto, a gente também tem dúvida de algumas coisas? Com certeza, é normal. A gente tem dúvida. Inclusive, a gente tem um grupo, acho que eu estou em 5 grupos de síndico. É mesmo? E aí, às vezes, tem umas coisas assim que eu leio e falo, mas isso é tão óbvio. Aí, às vezes, eu faço umas perguntas, eu acredito que o outro lá também está falando, mas isso é tão óbvio, como ela não sabe? Mari, pelo amor de Deus, Mas... E é gostoso porque
3 semanas, eu concluí meu 24º curso na área condominial. É mesmo? Caramba. Tem bastante curso? Tem. Como que funciona os cursos? Eu não conheço mesmo. Curso, você pode ter curso jurídico, então que fala sobre determinados assuntos, por exemplo, violência doméstica. Então, tudo é nessa área jurídica de violência doméstica. Nossa, que legal. Você pode ter a parte jurídica da segurança, a parte jurídica, por exemplo, de lei LGPD, da parte de engenharia. A parte de engenharia já fiz um, e agora eu vou fazer mais um, que também, aí eles fazem a enquete. Eu também estou tudo nesses grupos. Dá conta? Não dou conta. Não dou conta de grupo. Mas tem alguns, assim, preferidos, porque eu gosto da área de engenharia e gosto da área jurídica. Amo essas duas áreas. Então, são os cursos que eu mais presto atenção ali nos grupos. E, então, às vezes, engenharia. Então, como é que a gente analisa um laudo? Aí, no outro curso, questão estrutural, que você precisa saber se ela é de pequeno, médio ou alto emergência para o conserto. Então, é interessante, porque você vai adquirindo conhecimento. E isso modifica bastante. Quando eu vou em condomínio de colegas, eu vejo eles ali conversando com os funcionários e tal. Às vezes eu falo, gente, posso tomar uma opinião? Vê se não é isso, isso e isso. E normalmente eu tô certa. Então, esse é um diferencial, porque você sabe até como analisar quando tem um prestador fazendo o serviço. Você aprende a ver a criticidade, né? Isso. As prioridades. Muito legal. Depois divulga a gente nesses grupos todos aí. Então, antes da gente começar aqui, ela estava falando sobre o relacionamento com vocês do grupo. Então, se você recebeu esse link e está assistindo esse podcast, é porque você foi muito bem elogiado. Então, deixa seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal. E eu tenho certeza que, além desse papo bem legal que está acontecendo aqui, vai ter outros que você vai gostar também. E quem sabe você não vem aqui bater um papo com a gente se você gostar. Beleza? Tá vendo? Que bom que você recomendou eles, hein? Tá vendo? Obrigado. Eu ando como diz, tubarão anda com tubarões. É isso aí. Até a nossa plateia gostou da sua fala aí agora. O cara é bom de marketing. Uma outra pergunta que eu queria muito te fazer é sobre o viés financeiro. Tu estava comentando de um condomínio que a dívida era maior do que a arrecadação, era em torno de 10 vezes maior que a arrecadação. Como é que é para você estruturar um condomínio que está negativado? Porque condomínio não fale, né? Não. Então, não existe abrir falência. Não existe. Então, como é que você faz essa administração? Essa é a primeira pergunta. E depois vai ter uma segunda, que é como é que faz esse planejamento financeiro? Olha, eu vou tentar, porque assim, de bater o olho numa planilha, para mim é mais fácil do que explicar. Gente, eu não sei explicar essas coisas, mas eu sei fazer. Quando você tem também uma boa social, até com a administradora, ela também te auxilia muito isso. Você precisa ver todas as prioridades, você precisa negociar tudo aquilo. Quanto está entrando, você precisa estudar se precisa de rateio, se precisa reajustar um condomínio, uma cota condominial, você pode cortar custos. Então, cada caso é um caso, né? Cada condomínio, eu costumo dizer, cada condomínio tem uma dor, tem uma prioridade. Então, você precisa, não existe uma regra, né? Às vezes o morador ele fala assim, não, a gente pode esperar isso daqui para fazer, mas a gente pode fazer de outra forma. Vamos ajustar, vamos fazer um rateio para a gente continuar com manutenções, enquanto paga-se dívida. A gente pode, por exemplo, não fazer manutenções e pagar as dívidas. Então, cada condômino ele vai ter a sua escolha ali, o que é melhor. Sim. Então, você sempre tem que estudar. Então, não existe uma regra assim. Uma receita de bolo. Segue isso daqui e vai. Eu peguei um condomínio que ele está com problema estrutural. Então, eu preciso pegar o laudo, analisar o que vai ser primeiro, preciso saber o quanto ele arrecada, o quanto os moradores estão dispostos a aumentar. Já no outro condomínio, eu já tinha entendido quanto eu conseguia reajustar. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma manobra com fundo de reserva para deixar a conta ordinária azul, não dever nada. Vamos fazer o AVCB, que não tinha.
sem rateio, com esse mesmo dinheiro, e eu consegui, em 5 anos, eles se ajustaram R$ 5. Eu ajustei agora R$ 30 no condomínio, numa única assembleia. Então, agora a gente... Só que eu mostrei a importância, tá? Sim. Questão da manutenção, da parte da limpeza, que estava bem precário. Então, eu consegui mostrar para eles a importância, até para... O síndico, ele não pode deixar o condomínio sofrer processos, né? Não que não vá, mas a gente precisa... É um processo trabalhista, então isso eu consigo evitar. Então, eu mostrei toda essa importância e eles concordaram comigo. Então, Caramba. eu consegui, em 8 anos de condomínio, eu consegui dar esse boom. Parabéns. E o valor de R$ 30 é um valor baixíssimo, né? Então, qual é a cota? A cota que você tem para pagar. Então, às vezes é muito, às vezes é pouco, porque eles pagam não só esses R$ 30 de reajuste, mas eles pagam o gás e pagam a água também. Uhum. Então, Entendi. dependendo, acrescenta muito. Sim. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. Não esperava por isso. Não, Vai. se você pensar bem, realmente ele... Acho que é qualquer coisa que você mexe... No bolso? Ainda fico pensando você, como síndica moradora, não querendo aumentar A taxa. a taxa. Não, você é síndico morador, você fala assim, não, preciso fazer a reforma na piscina. Não, mas eu aumentar a taxa, não vou fazer, não. Mas aí eu que Não, tá respondo civil e criminalmente. É melhor A pagar. responsabilidade é outra. Só foi uma chacota. Como diz um amigo meu, foi um brincante. Eu adoro essa palavra, brincante. Opa. Aí, estamos Você- com mais audiência hoje aqui. Você estava falando do laudo. Faço sucesso, tá vendo? Viu? É mesmo, eu nunca vi tão movimentado assim. Tá vendo? Você estava falando do laudo. A gente teve a oportunidade de conversar com uma síndica um tempo atrás, e ela estava falando que quando ela aprendeu a importância do análise de risco, né, feito ali pelo consultor e tudo mais, aquilo virou uma bíblia para ela. Então, cada condomínio, ela tem ela coloca debaixo do braço, ela vai andando com aquilo, que ajuda ela a justificar perante os moradores as prioridades e até convencendo sobre a importância daquilo, né? Você já teve experiência em utilizar a análise de risco no seu condomínio? Como que foi isso para você? Um dos condomínios, vamos fazer um laudo, justamente para não ficar, porque um condomínio é assim, tem um monte de advogado, um monte de engenheiro, um monte de empreiteiro, um monte de empresário, todo mundo é tudo, né? Porque é fácil a gente dar opinião em outro trabalho nas coisas que a gente não faz. Verdade. Então, vamos fazer um laudo? Vamos fazer um laudo. Então, com isso, a gente consegue saber o que é mais importante, né? Como eu falei, citei agora, o condomínio, ele estava com muito problema estrutural e o engenheiro falar que aquilo ali é a prioridade, o morador, ele recebe de outra forma, né? Porque a pessoa, ele tem o CREA, ele responde por aquilo, ele se torna responsável. Então, ele avisou. Eu, como síndica, a gente tem um documentado que isso daqui é prioridade. E o morador não quiser, o morador é responsável. Então, o meu trabalho está feito. E é diferente quando o morador ele pega um laudo, assinado ali. Ele olha também com outros olhos, né? Porque a pessoa ela é especialista naquilo. Como você é engenheiro, você sabe dessa parte, você é perito na segurança, então cada um tem uma especialidade. O síndico, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, para a gente até saber pontuar algumas coisas, cobrar algumas coisas, né? Negociar também. Agora, quando você realmente é técnico naquilo, é diferente. É diferente porque você está me falando com propriedade que aquilo precisa ser reparado, senão vai ter problema. Entendi. Muito Então, bom. quando a gente tem um norte até para trabalhar, para a gente fazer todo esse análise também, o que vai fazer primeiro, o financeiro, você também consegue fazer esse estudo melhor. A sua fala se encaixou perfeito com a reunião que eu estava tendo antes de vir para cá. O síndico, ele é engenheiro também,
Só que ele gosta de se intitular como generalista. E daí ele estava me explicando que o síndico ele tem que ser generalista. Ele falou, cara, eu pesquiso um pouco sobre jurídico, eu pesquiso um pouco sobre isso, um pouco sobre aquilo. Então, eu sei um pouquinho, eu sou generalista. Porque aí eu sei quem contratar. Eu sei para onde eu tenho que ir. Porque eu não vou saber nada jurídico, mas eu preciso saber se é um trabalhista, se é civil. Então, o geral, ele precisa saber. Eu achei isso muito interessante. É desafiante mentalmente, né? Porque o cara vai saber um pouquinho de cada área. Para ser um síndico, tem que ser um profissional bem completo, né? Sim. Achei complexo isso. Por isso que é interessante a gente saber sobre. Então, o técnico, a gente chama o técnico especialista naquilo que a gente precisa. Só que eu, por entender um pouco, eu vou ter... Quando a gente tem uma base boa, a gente consegue entender bem. Entendi. Então, quando eu falei aquela hora, né, que tubarão anda com tubarões, é porque eu estudo com os melhores. Isso eu não tenho com que me queixar. Eu escutei esses dias de uma moradora. Você está num patamar acima... pelas pessoas que você anda, que você convive, isso para mim eu ganhei o resto de 2024 inteiro, porque eu não me vejo dessa forma. Eu sou muito simples nesse quesito. Eu acho que eu preciso estudar mais, preciso saber mais, eu sou muito exigente comigo. Mas quando a gente estuda, a gente tem uma base boa, a gente junta tudo, aí o negócio começa a dar certo. Quando eu entrei no meu primeiro condomínio, em 2 meses e meio, eu entreguei 9 itens que eles não tinham há 5 anos. E eu fiquei orgulhosa disso. Lógico. Semana passada eu cheguei lá e a faxineira, ela falou assim, eu queria conversar com a senhora. Aí eu falei, meu Deus, vai falar que acabou o produto de limpeza. Não tinha acabado. Ela falou assim que os condomínios vizinhos, e nas casas que tem na frente, na rua de baixo, o pessoal falou o quanto eu já mudei o condomínio. E a gente não fez fachada. Não pintamos a fachada ainda. Estou estudando para a gente conseguir se organizar para pintar. E ela falou que o pessoal está tudo falando bem de mim, que o quanto eu mudei, o pessoal mudou completamente, até a postura. Então, eu achei isso muito, muito legal também. Sim. Você comemora suas conquistas? Eu fico feliz. É. O problema do ser humano é que a gente... que falou mal, a gente fixa naquele. É mesmo? Só que depois de muita terapia, eu tô aprendendo a esquecer essa parte. Então, eu começo a focar no que foi bom. Eu tenho uma pastinha com prints e áudios que as pessoas mandam de bom pra mim. Então, sempre quando eu tô muito brava com alguma coisa, eu vou lá e falo, não, eu vou escutar esses áudios aqui. E aí, começa a dar aquele gás de novo. É gostoso. É bom, né? Maravilhoso. Eu tô vendo pelo seu sorriso, não, que você falou que deu certo, né? Dá aquele ânimo, né, pra gente, né? Dá. Muito bom, muito bom. Que nem quando a gente apresenta um projeto aqui, o pessoal vai, elogia, a gente gosta. A gente sabe que tá no início. Sim. Mas é legal, né, a galera apoiando. Essa semana eu tive um evento voltado para aviação e faz tempo que eu não vou nesses eventos. E aí eu estava sentado, né, fora da área de palestras, e aí passou uma senhora, ela foi no banheiro, ela voltou, ela falou, Jefferson, sabe quando você está no check-in do aeroporto e passa um artista? Aí eu falei, sim. Ela, é a sensação de eu estar vendo você agora. Aí ela começou a falar que eu tenho um podcast só sobre segurança da aviação, né? E ela falando que o conteúdo de lá ajuda muito ela e tudo mais. Aquilo para mim valeu de tudo, assim, sabe? A gente aprende... É muito legal. A gente aprende quando as construções não construtivas, mas a gente dá aquele gás, aquele ânimo quando vem os elogios também. É que você está no caminho certo, né? Exatamente. E você está no caminho certo. Então, legal. É muito legal. Às vezes eu não paro para ver o meu trabalho. Eu não consigo me ver de fora. Tanto que quando essa menina ela estava falando para mim, eu pensando, falei, mas eu não fiz nada. Só em 2 meses e meio eu entreguei 9 itens, mas eu achei que não fiz nada, que eu não fiz o suficiente, que eu deveria ter feito mais. Então,
Até aquele morador que tinha aquela rixa pessoal com a antiga síndica, ele tá ali do meu lado, me apoiando. Ele é meio cri-cri, né? Mas ele é exigente, ele fala coisas coerentes. Então, tudo isso que ele tá ali falando, um monte de gente fala assim, ai, que paciência que você tem para escutar. Só que as pessoas, observo muito entre linhas. Então, as pessoas não entendem que ele me ensina muita coisa. E que ele me pontua coisas que eu também consigo fazer um trabalho melhor. Então, também vou lá e coloco. TDAH, a gente tem que anotar tudo. Eu tenho uma agenda. Então, vou lá, anoto tudo. Eu tenho lousa. Eu tenho... Gente, eu tenho um monte de coisa para anotar. Dá umas dicas sobre síndico com TDAH. Pode ser o nome desse episódio. Não, síndico com TDAH. Ela tem muitas realizações para ter um nome desse. Não, pô, TDAH é muita terapia. Eu não conheço ninguém assim, não. É maravilhoso. Meu filho, já que entrou no nosso TDAH, o meu filho número 5, ele tem um TDAH bem forte. E ele foi mal na matemática. Aí eu falei, mas por que você foi mal na matemática? E ele, extremamente inteligente. Aí ele, mas é que a professora mandou um texto muito grande lá, eu não consegui responder, não sei o quê. Aí eu, mas qual que era o exercício? Eu queria só que ele falasse o nome para eu procurar na internet, porque eu não sei ensinar mais, para procurar uma aula sobre aquilo lá, né? Aí ele falou, era assim, tinham 3, Aí ele começou a falar todos os sinais, acho que tinha umas 12 letras no mesmo exercício. Aí eu falei, deve estar inventando. Aí uma semana depois ele manda foto. Tá aqui, ó. Tudo que ele falou. O TDAH, sabe o que é maravilhoso. Complicado? O TDAH a gente sabe tudo, mas a gente não sabe nada. É engraçado, né? É bem contraditório. Eu tenho um amigo que tem TDAH, quando ele vai fazer relatório de análise de risco, eu acho que ele fica tão preocupado de não colocar nada que o relatório dele é um livro. Eu acredito. Mas eu vou falar, é maravilhoso aquilo. Eu vou te falar uma coisa, esses dias eu mandei um comunicado. Eu pedi, na verdade, para advogada, né, para minha advogada. Falei, você pode escrever rapidinho sobre isso? Tal. Ela escreveu e eu montei rápido, porque eu estava montando uma apresentação para minha assembleia. Aí ela me mandou, montei rapidinho, tal, publiquei. Aí daqui a pouco vem, não foi não foram 5, foi um monte de morador. Isso não é padrão Mariane. O que aconteceu com o seu comunicado? Porque eu deixo ele bem explicadinho, bem minucioso mesmo. E aí eu deixo margem, eu faço, tem a logo em cima. Então eu tenho todo um padrão bem detalhado para os meus comunicados. Só que esse estava horroroso. E eu achei engraçado, para você ver como as pessoas conhecem quando a gente sai do padrão. Não foi você que fez. Eu falei, não, foi eu que fiz. É que eu tô na correria. Tá. Eu tive que explicar isso um monte de vezes. E realmente estava feio. Estava fora do padrão. Quis inovar, tá vendo? Não deu certo. Mas é bom também quando assim, você é reconhecida por já ter um padrão. É sinal que está indo no rumo certo, né? As pessoas realmente estão prestando atenção no seu trabalho. Desculpa, eu te cortei. Não, só ia fazer uma pergunta sobre contratação de prestação de serviço. A gente tem uma variedade de segurança muito grande no condomínio, né? Hoje, você tem algum condomínio que já tem a portaria remota? Ou são porteiras, vigilantes? Não. Eu tenho condomínio sem portaria e condomínio com portaria. Você tem os dois. Tenho os dois. Legal. Sem portaria dá um trabalho. Sem portaria é aquele que é o acesso direto, que tem interfone, aí que o morador que libera quando precisa de alguém, né? Às vezes, o legal é que esse condomínio é o que eu falei, é o que eu estou recebendo elogios. Então, falaram já que mudou bastante o acesso de morador, acesso de visitante. E a gente está implantando lá, é uma plaquinha de QR Code, que o entregador ele vai escanear e ele automaticamente vai para o WhatsApp do morador que ele precisa. Legal, legal. Então, ele vai, conversa com o morador, já chama dali. Então, não vai ter mais buzina, não vai ter mais ninguém esperando na portaria, e o pessoal está gostando. Bom. E o legal é quando o condômino ele ajuda, que a gente mandou, né, a empresa mandou, eu mandei o comunicado de 1 a 1, e o pessoal já rapidinho já estão fazendo, eles mesmos estão se cadastrando, estão baixando o aplicativo. Então, isso também facilita no trabalho da gente.
É legal. É. Ah, imagino, porque imagina para o morador, já que ele já não tem nenhum link ali, né? Alguém, um porteiro, alguém recepcionando, alguém ficar chamando ele por engano, porque acontece muito, Uhum. principalmente entregador, né? Vai apertando para chamar. É que nem o Mercado Livre. Chega no bairro, ninguém da porta tá atendendo, ele começa a chamar os vizinhos. Cara, e se o vizinho não conversa com a gente, né? Ele vai e entrega as coisas do vizinho, mas tá bom. Mas esse sistema, ele seria, ele funciona só como comunicação ou ele está vinculado com acesso também? Não, por enquanto é só a comunicação mesmo. Legal. Mas a minha intenção, como tem algumas coisinhas para fazer, tem bastante estudo ali para gente, né? Para estudar, para a gente fazer o que a gente vai fazer essas priores, lá a minha intenção é colocar facial e aquela, como se fosse sem parar, a gente não é propaganda não, pelo amor de Deus, isso. Para abrir os portões, então essa é a minha intenção. Só que para isso também eu preciso mudar o motor do portão. São alguns ajustes, então tem que ir devagarinho. Porque o que eu costumo dizer para eles, gente, a gente tem uma lista de coisas. Se a gente fizer toda vez um de cada vez, quando a gente perceber, a gente já fez tudo. Verdade. Então a gente vai devagarinho, sempre devagarinho. Quando chegar ali, já fez tudo, já não se preocupa. Agora é só inovar, fazer rateio para inventar moda. E aí eles concordam comigo, graças a Deus. Planejamento. Desculpa, não querendo que você seja repetitivo, mas explica melhor, porque eu achei muito interessante, eu não conhecia isso. Desse condomínio que não tem portaria. O motoboy chega, lê o QR Code, é um software, é um sistema? Isso, ele lê, né? Normalmente nossos celulares hoje, você lê o QR Code, ele lê, e aí vai aparecer Aí ele é redirecionado para uma página. Isso. E aí vai aparecer o que ele precisa colocar ali. Então, na hora que ele colocar as informações do morador, então, bloco tal, apartamento Y. Na hora que coloca, automaticamente ele liga para o WhatsApp da pessoa. Pô, interessante, legal. E aí a gente pode cadastrar por unidade 5 pessoas, 5 contatos. Aí se um não atendeu, ele liga automaticamente para o outro. Isso. Pô, legal. Eu achei interessante. Então, é fase de teste que a gente está fazendo, mas vamos ver se dá certo. Depois você volta aqui e fala pra gente se deu certo ou não. Olha, a gente é uma ferramenta nova. Maravilhoso. Não, a gente manda a equipe de filmagem lá e a gente... Na contratação de serviço hoje, né? Lógico, sempre procura a melhor empresa, né, com melhor treinamento, melhor atendimento. Quem é que faz a descrição para envio de bid? Né, que coloca lá os termos, o que você vai precisar. Você que acaba desenvolvendo ou você tem alguém que te ajuda com esse desenvolvimento? Então, normalmente depende o tamanho do condomínio. Então, a gente já tem uma noção. Só que eu trabalho com uma equipe. Tá. Então, eu tenho a administradora que ajuda, eu tenho a terceirizada que ajuda. A própria terceirizada, normalmente, quando ela vai fazer uma visita, ela anda o condomínio e eles conseguem detectar o que precisa. Quantos funcionários para limpeza, para portaria. Então, eles conseguem detectar isso. Então, disso, quanto que eu tenho no caixa, eu consigo pagar? Qual a previsão orçamentária que a gente tem? Então, dá para fazer? Não dá para fazer? Olha, não dá para fazer. Vamos negociar o valor aqui? Entendi. Então, existe tudo isso. Então, por isso que eu digo, ao juridiquês, depende. Então, Sim. Depende a contratação. Mas aí tem a advogada que também vai analisar todo o contrato. O que é viável, o que não é, o que precisa tirar, o que precisa colocar. Então, eu tenho essa equipe também para me amparar. E super indico. Eu ia fazer a pergunta, esqueci. Ela era muito importante. Você tem TDAH também? Não, só foi, esqueci. Eu olhei aqui e na hora que eu voltei aqui a pergunta foi, mas ela vai voltar. E ela era muito boa. Pode fazer outra pergunta, porque essa vai vir. E se você for embora agora, você vai perder a melhor pergunta de hoje. Não, lembrei. Sobre a gente estava falando dos serviços e tudo mais, né?
E aí você falou que tem administradora que ajuda. Eu não conheço muito a atribuição da administradora de condomínio. Quem contrata a administradora? É o síndico? O síndico. Você, quando entra lá, fala assim, vou escolher uma administradora para me ajudar. Eu costumo, quando eu entro no condomínio, eu não troco. Tá. Tá? O porquê? Porque eu acho interessante a gente saber trabalhar com todas. Né? Cada um é boa naquilo, ela deixa falhar em alguma coisinha ou não. Então, sempre vai ter alguma coisa. Então, eu não troco. Eu vou trocar uma agora, porque ela está me dando um pouquinho de problema com pagamentos atrasados, pagamentos errados. Não é para pagar, ela paga para a pessoa errada. Então, eu tô tendo esse probleminha, então não tá rolando a parceria. Ela já sabe que você vai tirar ela? Ela não sabe, é segredo. Quando que vai ser? Provavelmente agora em agosto. É melhor você fazer antes da terça-feira, que vai subir na terça-feira isso aqui. E ela vai assistir, ela sabe que ela sabe que é a única coisa errada. Eu tenho mais de um condomínio. Tá bom, então um de vocês três já era, hein, gente? Ó. Não, mas eu tô sendo super amparada, porque assim, é complicado, por exemplo, normalmente as pessoas elas têm ali o seu salário e já faz a sua organização financeira. Uhum. Então, como o condomínio tem o vencimento, a cota condominial tem o vencimento no dia, você recebe o boleto um dia antes. Tá. Então, e isso me cobra, né? O pessoal cobra do síndico, que o síndico é o culpado. Então, eu já pedi, já sinalizei, N erros, não foram um, foram vários erros. Então, eu não compactuo com esse tipo de situação. Porque esse é o trabalho da administradora, não é meu. E isso implica também com o morador. Por exemplo, eu não acho justo, atrasou a cota, ele pagar juros, mas eu não posso tirar esses juros, porque é lei. Então, ela precisa mandar em tempo hábil para o morador pagar tranquilamente as suas cotas. Então, isso gera problema para o morador, gera problema para mim. Então, gera N problemas. Então, eu não compactuo com isso. Administradora, eu tenho outras administradoras maravilhosas que eu não tenho problema. Pessoal, você me manda a planilha? Manda a planilha. Você pode me mandar essa... Por exemplo, o Contapool. Contapool é complicado, porque a gente não tem ali. Eu não sei o que está no banco. Eu não sei quanto de dinheiro. Aí você precisa comprar algum material para o condomínio. A gente precisa ter um caixa. Então, eu não quero que esse dinheiro venha para minha conta. Então, eu indico que condomínio tem que ter a sua própria conta. Sim. O síndico é responsável, o dinheiro de vocês está ali, vocês fazem também essa organização. Então, ela pode aplicar o que é viável para vocês ali. Existe um estudo. Qual que é o banco melhor? Porque cada condomínio, ele tem um CNPJ, não tem? Tem o seu CNPJ. Ah, tá. O problema da Contapool é que pega o dinheiro de todo mundo e joga numa única conta. Ah, entendi. Eu ia perguntar o que é mistura o isso. dinheiro. O que é a conta pool? O que é Contapool? A Contapool é uma conta... Vamos abrir uma conta? Vamos abrir uma conta no nome da nossa plateia e o dinheiro de nós três vai cair lá. Então, eu preciso pagar as contas. Paga a sua, paga a dele e paga a minha. Então, eles vão pagando. A gente perde o controle. Uhum. Né? Eu acredito que eles tenham planilha, mas como é que você realmente vai separar isso? Então, cada condomínio com a sua conta é mais fácil. É só o seu dinheiro, você sabe quanto entrou, sabe que saiu, até para prestação de contas. É mais fácil até para você explicar para o morador para onde foi o dinheiro. Então, eu prefiro que seja dessa forma. Bom. Eu não conheço muito atividades do administrador. A gente pode chamar alguém de administrador aqui, né? Vamos. Porque se eles ficarem ouvindo só o síndico falando deles, a gente vai ficar complicado aqui. Então, a gente chama eles para falar um pouquinho. Então, E eu falei que a gente vai chamar algum morador também para falar. Então, Sangue do cordeiro. te adiantando, meu É bom ou amigo. é ruim? O quê? Porque nós temos os dois. Tem o morador que vai falar que o síndico é mau e tem o morador que vai falar que o síndico é legal. Eu quero trazer um morador que... Porque assim, hoje, a gente tem vários desafios, né, na sociedade. Você vai ter só a pessoa rabugenta, ela sempre existiu. Sim. Né? E se você prestar atenção, essa pessoa rabugenta é a mais legal do mundo. É aquele que você precisar de ajuda, que vai te ajudar. Vai estar com a cara feia, mas vai te ajudar. Sabe que... E você vai ver, é legal. Ela só está, sei lá, com algum probleminha. Mas ela é rabugenta.
E hoje, a gente estava conversando com o pessoal aqui no estúdio mesmo, quando a gente estava apresentando a proposta aqui do primeiro episódio. Eles estavam gravando que ele falou que tem muita dificuldade. Por exemplo, eu moro num condomínio que tem bastante jovens e às vezes tem um morador um pouco mais sênior. E aí tem uma dificuldade. Ou tem um morador com muitos jovens e eles ficam muito preocupados com a segurança. E na região central tem aquele monte de condomínio que não tem portaria. Uhum. Né? Então eles se sentem bem fragilizados com isso. Então, o perigo de tentar entrar e saber que tem muitos jovens ou muitas mulheres e tudo mais, ou entrar e agredir. E tem vários fatores hoje que geram essa preocupação. Sim. Então, trazer alguém que está nessa realidade, que sofre com isso, acho que vai ser legal para alimentar e trazer alguns desafios para a gente, sabe? É legal. Né? É Não é legal. para arranjar briga, legal a não. ideia. É Para legal. ouvir, sabe? Acho que tem muita Até coisa. também, até para o síndico, para a gente que assiste, até para a gente também também evoluir, tá vendo? É um estudo, Então, se né? você for pegar um condomínio desse, pô, na Consolação tem um monte de condomínio, né? E a gente sabe, pô, mora muitos jovens nessa região. E eles ficam preocupados com agressão, com um monte de coisa, roubo, e para não falar coisas a mais. Então, assim, quando você entende que eles têm essas dores e você chega numa área dessa, você sabe que é isso que você tem que procurar trazer, né, uma melhoria para eles, um conforto. Né? Sim. Então, acho que vai ser bem interessante. Gostei da ideia. A gente está indo aí para os quase finalmente. Tem bastante tempo, mas está quase no finalmente. E que eu queria compartilhar, eu sempre faço uma pergunta meio que em conjunto aqui com o Kaiser, que para mim ele é especialista em segurança em condomínio, né? E aí eu sei que o síndico ele sempre tem um ponto de vista de preocupação também, né? Quando você está negociando com uma empresa, quando você chega num condomínio, você já teve primeiro, você teve a oportunidade de chegar a um condomínio que é novo? Ainda não. Não? Não, mas eu fui indicada em um condomínio para a gente fazer a Implantação. implantação. Legal. Adoro isso. É legal, né? Um monte de TDAH que a gente esquece, o outro já completa, entendeu? Viu? E eu fico quieto, eu só sei o que vocês estão falando, mas eu não. Dependendo de mim, eu não gosto de completar os outros. Eu falo, isso. A implantação, a gente chega, então precisa cadastrar os moradores. O que a gente vai fazer? O condomínio ainda não tem conta, a maioria, né? Não tem conta, não tem CNPJ, não tem. Você precisa fazer o AVCB, refazer o AVCB. Tem nada de segurança? Nada de segurança. Só o Não casco. tem câmera, não tem nada. É. Não tem nada. Tá só ali o prédio mesmo, em pé. Então, a gente precisa fazer tudo isso. Começar o condomínio. Ensinar para o morador, olha, o regimento é esse, funciona assim. Então, essa é a implantação. Não tive, mas fui indicada. Até falei pro rapaz que me entrevistou, falei, eu gostaria porque é um desafio. Sim. É um desafio. Como eu falei, eu tenho uma equipe muito boa, que me ajuda, que me auxilia em tudo que eu precisar. Então, eu sei que eu não vou ter problema. Bom. Então, depois dessa implantação, você volte e fale duas coisas já pra gente. Se funcionou o sistema de QR Code e como é que foi a implantação. E no caso do especialista, quando você vai num condomínio que é novo, Sim. você teve essa experiência? Já. Tá. Você chega lá para entregar um projeto. Análise de risco, recomendações de segurança, equipamento. Como que é esse pontapé inicial? A diferença de você pegar um que já existe, você tem que analisar os fatores de melhoria e pegar alguma coisa do zero. A vantagem do condomínio que está em implantação é que não tem ainda a cultura dos moradores, não tem a amizade com o porteiro, então fica mais fácil para você implantar as políticas de segurança. Assim como também, se precisar fazer alguma obra, fica mais fácil, porque não tem a preocupação de não atrapalhar os moradores, porque a maioria dos apartamentos, maioria não, todos os apartamentos estarão em reforma. Então, essa é uma vantagem. A desvantagem é que o condomínio já tá tendo vários outros custos. A segurança vai ser, por mais que não seja custo, mas é vista neste momento como um custo. Atualmente, o condomínio que eu estava hoje é um condomínio que foi entregue
novembro. Então, ele ainda tem... Atualmente, tem 2 moradores só no prédio inteiro. Então, está em implantação. E a gente conseguiu colocar câmera em todos os andares. Foi feito um projeto de segurança. Beleza, a construtora entregou, o síndico assumiu. O síndico foi muito sábio, eu achei que ele criou vários comitês. Criou o comitê de segurança, o comitê jurídico, e ele deixou na mão do comitê de segurança quem que vai contratar. Aí o comitê de segurança chamou uma série de consultores, aí acabei sendo escolhido para fazer o projeto de segurança. Fiz o projeto de segurança, o comitê viu o budget ali, a gente diminuiu algumas coisas, porque a gente criou fases nele, por questão de custo, né? E implementamos esse serviço. Aí o comitê, pelo que eu acompanhei, né? O comitê jurídico contratou, escolheu um advogado e já contrataram, então esse condomínio já tem um advogado que dá assessoria para ele. Esse síndico, eu achei sensacional o que ele fez, porque ele colocou praticamente os moradores para trabalhar para ele. Sim. Você divide a responsabilidade, né? Exatamente. E assim, também não tem aquela coisa assim, é só a sua equipe? Porque o síndico ele pode levar a equipe dele para trabalhar, né? Então, a administradora, a terceirizada, precisam ser pessoas da nossa confiança. Mas por que não você aceitar também opiniões de moradores? E quando faz isso, é interessante porque eles também entendem o nosso trabalho, que não é fácil, né? O síndico, a gente não procura uma empresa de AVCB, só que não é uma empresa, são várias empresas só nesse segmento. E um monte de trabalho que a gente tem que organizar, né, planilhar, um monte de coisa. Então, é muita coisa para a cabeça de uma pessoa. Então, é interessante exatamente isso, que a gente consegue dividir. Realmente, por isso que eu falei, eu pego os meus fiscais, pessoal, você é bom nisso, eu preciso que você me ajude nisso. E aí eles fazem, então é mais fácil, eles estão participando. E eles fazem curso também? Na área de síndico, as coisas, só alguma se coisa de quiser administração? mesmo. Por exemplo, eu tenho um que ele já trabalha na área financeira. Então, os livros, ele olha assim. Ele fiscaliza os livros, olhando. Rapidinho, ele olha um livro. E ele sabe, e ele vai lá e aponta tudo, que é dessa administradora, inclusive, que a gente tá com problema. Ele bate o olho, ele olha, ele pontua ali muito rápido. Ele vai ficar? O meu fiscal? O menino Vai. Ele é morador. Então tá bom, que bom. Todo condomínio, ele tem o síndico, 3 fiscais ou um subsíndico. Ele não vai ser mandado embora porque ele é bem... Ele sempre está ali, né? Ele tá sempre envolvido. Ele é meu braço direito no condomínio. Eu morei pouco tempo em apartamento e eu entrei num apartamento novo, né? Então a gente pegou desde o início tudo, desde o pessoal brigando por causa que estava colocando o piso, depois a escolha de tudo, e foi bem interessante. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante mesmo. E aí quando eu vi se tratando de segurança, deu um desespero, aí eu me voluntariei para fazer parte, já estava tudo fechado. Aí me voluntariei para fazer parte do grupo, que não era um comitê específico, mas tinha várias pessoas que davam assistência ali para os moradores, e ela também era uma síndica moradora. Então a gente fazia bastante reunião para falar de segurança e tudo mais, mas aí eu percebi que era bem difícil, porque o pessoal ia muito pelo valor e não pela menos dor de cabeça. Qualidade. E aí, motor de portão, eu sei que esse motor vai dar problema. Eu sei que o porteiro vai ficar todo dia ali com a chavinha abrindo, porque vai travar. E eles queriam aquilo. Aí eu falei, deixa então. Já que é para pagar barato, vamos todo mundo pagar barato. Mas o porteiro é que vai ficar lá. E eu não vou estar com dó do porteiro e vai atrapalhar a gente. Mas é algo que você começa a perceber mesmo, que se não cria uma cultura, né, com todo mundo, desde o início. Mas já estava do início, né? Esse era o pior. Verdade. Mas, assim, é uma coisa que acho que tem que ser cultura. Então, pode começar, mas tem que ir devagarzinho e tudo mais. Você faz algum informativo, orientativo de segurança, alguma coisa assim para os moradores? Olha, informativo, eu estava fazendo mais. Agora tem uma pessoa que vai fazer tudo para mim do zero.
Porque é para fixar. Então, eu não quero colocar logo de nenhum condomínio. Quero fazer uma coisa geral para eu já disponibilizar para todos. Mas o que eu estava fazendo? Todos os dias eu pego um item do regimento interno, aí joga ali Legal. para eles. Eu faço uma arte, né, aquelas de Instagram, assim, faço uma arte, explico e mando para eles. Então, aí eu vejo assim, tem uma dúvida, uma pessoa teve aquela dúvida. Então, eu já faço um outro post explicando sobre aquela dúvida. Então, acho que por isso que eu não tô tendo muito... Tá muito tranquilo o condomínio. Às vezes eu fico até... Tá tranquilo demais. Porque a gente tá acostumado, né, levar porrada o tempo todo. Mas eu acredito que seja por isso. E as reuniões, eu tenho uma reunião, no mínimo, uma vez ao mês. Com os fiscais. Gente, a gente tem reunião. E aí o pessoal... Faço online mesmo. Uhum. Então, o pessoal entra, eu falo sobre aquilo que está acontecendo. Então, a minha previsão orçamentária foi assim. Eu montei toda a previsão orçamentária, chamei o corpo diretivo, expliquei para eles, ó, é isso, esse valor precisa aumentar por causa disso, disso e disso. Expliquei tudo bonitinho para eles. Chegou na assembleia, eles mesmos explicaram para os moradores. Então, o que eu falei, eles complementaram. Então, foi tranquilo também. Por isso que eu consegui ajustar o condomínio. Legal. Vamos aproveitar que a gente está chegando no final agora, de verdade. Reforço que se você gostou, deixa seu like. Muito obrigado por ficar até aqui com a gente. Não terminou ainda, porque ela precisa passar o contato dela pra gente. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais dela, contato e tudo mais, que você precisar falar com ela. Mas aí você pode deixar um recadinho pro pessoal também. Recado. Um recado. Não precisa ser uma mensagem de efeito, nada não, fantástico, não. Eu queria sim. Então corta e a gente vai vir com uma mensagem de efeito. Fala um pouquinho, se o pessoal quiser saber sobre o seu trabalho. Precisa falar sobre mim? Não. Eu posso falar sobre até morador? Sobre tudo que você precisar, o momento é seu. Gostaria muito que o morador entendesse que trabalho em equipe não é só o síndico, terceirizada e o pessoal que trabalha no condomínio. Mas o trabalho em equipe também é o morador. Então, o morador auxilia na segurança, na limpeza. Cada um fazendo a sua parte, o condomínio ele fica mais limpo, fica mais bonito e as coisas fluem de uma forma mais agradável ou menos perturbadora possível. Então, moradores, ajudem aos síndicos a gente trabalhar e manter o condomínio que vai dar certo e as coisas vão caminhar muito bem. Demais. Posso fazer um complemento? Eu adorei essa fala. O condomínio ele é um organismo vivo, ele é uma sociedade viva. E, então, ele depende de todo mundo. Ele depende da senhora que está varrendo, mas ele depende também do proprietário. Todo mundo está na mesma comunidade ali. O condomínio vem de... Né, é comum, é de comunidade. Todo mundo tem o mesmo bem comum ali. Quer viver, né? Com harmonia. Eu vou fazer um complemento, então, agradecendo a sua participação, a sua simpatia, a sua história. Espero que você tenha muito sucesso, que tenha vários condomínios aí para administrar, uma equipe só de síndicos para administrar isso. E espero bater mais papo com você, agora que a gente é amigo também. Né? Que sentou aqui, a gente começa a virar amigo também, né? Agora que a gente vai virar amigo também. Agradecer meu amigo, o Kaiser, por mais esse episódio. E para você que está aí, valeu, até o próximo.